Olá, o meu nome é Alan Veríssimo e eu vim aqui hoje para fazer alguns breves comentários sobre o episódio mais recente de Game of Thrones, o 804 The Last of the Starks, escrito por David Benioff e D.B. Weiss e dirigido por David Nutter. O episódio ele começa com uma cena muito bonita e muito melancólica dos personagens sobreviventes fazendo uma pira funerária daqueles que infelizmente perderam suas vidas na batalha da Longa Noite. Ele remete muito a uma cena semelhante em O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando Aragorn e a Sociedade do Anel e o Rei Théoden retornam para Rohan e também fazem uma homenagem àqueles que faleceram na Batalha do Abismo de Helm e depois uma celebração por terem sobrevivido. E aqui ocorre é basicamente a mesma coisa. Eu acho que as performances do elenco nessa cena estão muito bem, principalmente a Sophie Turner, a Emilia Clarke e o Kit Harington. Eu sei que há muitas pessoas, e eu concordo um pouco que a Emilia Clarke e o Kit Harington são atores bem limitados, ainda mais em comparação com o resto do elenco da série. Mas nessa cena aqui eu acho que os dois saíram muito bem. O Kit Harington na hora de fazer o discurso em homenagem aos mortos e a Emilia Clarke retratando toda a dor em ter perdido seu melhor amigo Jorah Mormont. E a Emilia Clarke também ela faz um bom trabalho no decorrer do episódio, mostrando toda a instabilidade da Daenerys conforme a situação dela piora cada vez mais. E a Sophie Turner também faz um belo trabalho na cena dela se despedindo do Theon, chegando a ponto até de colocar um broche da casa Stark em homenagem ao irmão de criação. Depois disso, o episódio ele tem uma abordagem curiosa. A primeira metade do episódio, como eu disse, ele é focado na celebração dos personagens pela vitória contra os White Walkers e se recompondo nas consequências deles após essa guerra. E a segunda metade mostra os personagens voltando para a última trama que ainda está pendente, que é a guerra contra a Cersei Lannister. Só que eu acho que essas duas abordagens, essas duas tramas, elas não casam muito bem uma com a outra. A impressão que eu tive assistindo o episódio, principalmente por causa de alguns problemas de ritmo que ele tem no segundo ato, porque a cena do banquete se estende por mais tempo do que deveria, a impressão que eu tive é que era para ser 2 episódios e que provavelmente pela decisão dos produtores em fazer apenas 6 nessa temporada, eles decidiram espremer os 2 episódios em um só. E o resultado ficou o que ficou. Mas no geral acho que temos cenas muito interessantes. Temos o Gendry finalmente sendo legitimado pela Daenerys e se tornando Lorde de Ponta Tempestade, renascendo assim a Casa Baratheon. E é claro, também ao mesmo tempo que a Daenerys faz uma generosidade, ela é uma decisão política porque assim ela ganha totalmente a confiança desse aliado. Até como o próprio Tyrion aponta num diálogo que eu achei um pouco expositivo, não era necessário. Acho que eles podiam ter confiado na inteligência do espectador para chegar a essa conclusão sobre a decisão dela envolvendo o Gendry sozinhos. Tivemos também a Arya mais uma vez mostrando para o Gendry que ela não é uma lady, então ela rejeitando o pedido de casamento faz todo sentido. Tivemos uma cena da Sansa com o cão que pra mim provavelmente o pior momento do episódio, porque por mais que seja bacana os dois personagens se reencontrarem, infelizmente os roteiristas colocaram um diálogo horroroso em que ela fala que se não fosse pelo abuso que ela sofreu nas mãos do Mindinho e do Ramsay, ela teria continuado a ser o passarinho que era as primeiras temporadas. Eu achei terrível. Eu posso até entender que talvez a intenção seja mostrar que ela é uma pessoa forte, apesar de todo o abuso que sofreu. Mas da maneira como os outros colocaram, eles colocaram da maneira mais torta e sem noção possível. Que ninguém, tanto na hora da filmagem quanto na edição, tenha percebido o quanto esse diálogo era problemático e aparentemente dando um dane-se para a repercussão negativa que isso iria dar, no mínimo, assustador. E é claro, temos também, finalmente, o que essa cena do banquete mostra, ilustra muito bem, graças ao David Nutter, é que como a Daenerys está isolada. Daenerys finalmente retornou para o seu lar, o Westeros, mas ela continua alienada desse povo. Esse não é o povo dela. Os habitantes de Westeros, seja do norte quanto do sul, jamais aceitarão essa filha do rei louco que passou toda a sua vida em um outro continente
e que retornou trazendo um exército de bárbaros estrangeiros. E o David Nutt ele ilustra muito bem esse momento em que o Tormund está elogiando o Jon pelo seu desempenho na batalha e a Daenerys ela escuta tudo aquilo em silêncio e o som vai diminuindo, ilustrando bem a solidão da personagem, a preocupação também nesse momento. E logo depois temos também a cena dela indo se encontrando o Jon, que continua extremamente problemático com o fato de que ela é a tia dele. E aí eu acho que rola um pouco de manipulação também, tanto emocional, que dela tentando convencer o Jon a não contar para ninguém sobre o fato de ele ser Targaryen. Porque, de novo, ela claramente, e é compreensível, pelo menos para mim, é compreensível que ela não está disposta, que ela não quer dividir o trono dela com mais ninguém. Esse trono que ela tanto quis nos últimos anos, desde a morte do irmão Viserys. Então, para mim, isso faz sentido. Temos também a dinâmica da Brienne e do Jaime, que finalmente se torna um casal, apenas para, no final do episódio, quando ele descobre que a Cersei ela está cavando a própria cova, decide retornar para Aemon. E eu vou te contar, esse é um caso do episódio que eu vou defender, porque primeiro que o Jaime, ele é um ser humano horrível, não há como discutir isso. Por mais que ele tente se redimir, por mais que no decorrer desses 8 anos ele esteja cruzando um arco de redenção, infelizmente, pelo menos para mim, faz sentido no final chegar aqui nesse ponto e ele rejeitar essa salvação para ele, essa chance de ter uma vida feliz com essa mulher incrível. Porque a dinâmica que ele tem com Cersei é algo absurdamente tóxico que ele teve durante uma vida inteira. Então, infelizmente, ele não conseguir dar as costas para isso faz sentido. Assim como também, pelo menos para mim, faz sentido a Brienne chorar pela decisão do Jaime no final do episódio. Eu sei que teve muita gente que reclamou, nossa, os roteiristas fizeram algo horrível, a Cersei chorar por causa de um homem, que coisa terrível, machista. Eu não concordo. O diálogo da Sansa com o cão foi sim algo horroroso. Aqui eu não acho. Primeiro porque o argumento de a Brienne nunca chorou por um homem, desculpa, isso vocês esqueceram da série então, porque lá na segunda temporada nós já tínhamos visto uma cena dela chorando pelo Rhaene quando ele foi assassinado na sua frente. E, além disso, a Brienne ela é muito mais emotiva nos livros do que na série TV. Nos livros, ela também tem um momento em que ela chora ela chora na noite em que o Randy se casa com a Marjorie. E é assim como ela também fica se questionando o tempo todo. Então, eu acho que essa sensação de estranhamento do público é pelo fato da Brienne da série TV ela ser emocionalmente mais contida do que a Brienne dos livros. Mas eu não acho que mostrar os seus sentimentos seja sinal de fraqueza, assim, com todo respeito. Para mim, eu acho que é exatamente o contrário. Se alguém estiver disposto a discordar disso, pode argumentar nos comentários. E também tivemos a cena do Bronn reencontrando o Tyrion e o Jaime, finalmente provando tanto para eles quanto para os espectadores que ele é um ser humano horroroso também. Ele é um mercenário que só pensa no dinheiro. Por mais que talvez ele tenha tido seus bons momentos e genuínos com o Jaime e com o Tyrion, faz sentido também para mim a decisão que ele tomou. E só para deixar claro, porque eu quero fazer uma coisa, eu sei que muitas pessoas estão questionando como que o Bronn conseguiu entrar no Winterfell. Bom, pelo menos a interpretação que eu tive nessa cena é que o Jaime e o Tyrion não estavam em Winterfell, e sim estavam na Vila do Inverno, que fica do lado de fora do castelo. Então isso para mim é bem compreensível. E é claro, além disso também tivemos um momento que o Jon, que não sabe nada como sempre, decide revelar a verdade sobre a sua paternidade para a Sansa e a Arya. E aí eu falo que os roteiristas erraram sim em terem feito esse momento ocorrer off-screen. Ele vai contar para elas a verdade e aí no momento seguinte ela já está contando a verdade para o Tyrion. Primeiro porque aí você já tem que considerar que ocorreu provavelmente um salto de tempo, só que a montagem prejudica isso. Segundo, porque eu acho que é um momento importante demais para você cortar isso do episódio. Eu fiquei com a impressão de que rolou alguma cena deletada aí que ficou de fora da versão final. Quando o Blu-ray sair, vamos ver se foi isso mesmo. Mas a Sansa contar a verdade para o Tyrion, sabendo que ele iria também contar a verdade para o Varys,
Isso também faz sentido com o que a personagem é agora. Por pior que tenha sido aquela cena dela com o cão, infelizmente ela também aprendeu algumas coisas com o Mindinho. Então a gente vê aí um pouco de uma manipulação pelos bastidores e que acaba culminando no Varys decidindo, no Varys questionando se talvez não seria mais prudente apoiar o Jon do que a Daenerys. Outra coisa que para mim também faz sentido com o personagem, porque o Varys ele é, com perdão da palavra, que nem certos políticos brasileiros. Ele sempre vai mudar de lado para quando ele perceber que tem uma vantagem para ele. E é claro, na cabeça do Varys, nesse momento, provavelmente faz muito mais sentido apoiar o Jon, que antes de tudo é um homem, né? Em uma sociedade sexista como Westeros, e já tem mais pretensão ao trono do que a Daenerys, e que culmina no diálogo do Tyrion, que prova, não, Joffrey também era um homem, e olha só o desastre que isso acabou dando. Então as cenas do Tyrion com o Varys conspirando a relação da Dany e do Jon são para mim os momentos mais Game of Thrones raiz do episódio. Por mais que eu não gosto de usar esse termo, mas eu não consigo pensar em outra coisa melhor para descrever. Agora, para mim o segundo grande problema desse episódio é a morte do dragão, do Rhaegal. Porque depende de uma conveniência de roteiro absurda. A gente tem que acreditar que tanto a Daenerys dos Dragões quanto nenhuma das pessoas que estavam na frota dela conseguiram ver a frota do Euron, que estava a não sei quantos quilômetros de distância, mas, tipo, forçado acreditar que ninguém viu aquilo. E é muito anticlimático, né? Tipo, é um semana passada, eu concordei com a quebra de expectativa de Game of Thrones em não fazer o Jon lutar contra o Rei da Noite e do Rei da Noite encontrar o seu fim pelas mãos da Aira. Aqui eu discordo, aqui não foi uma boa quebra de expectativa. Pareceu mais um balde de água fria que os roteiros precisaram fazer para a trama funcionar, para que a Daenerys tivesse apenas um dragão no clímax. Mas se fosse para isso, então poderiam ter simplesmente já matado o Rhaegal no episódio passado da Batalha da Longa Noite, né? Teria sido bem mais condizente com a situação. E isso tudo acaba culminando na execução da Missandei, que é um momento muito impactante. É curioso, é uma personagem bem coadjuvante na trama, quase sem relevância alguma na condução dos eventos, mas pelo qual eu tinha uma imensa simpatia e o desfecho dela foi bem trágico. Eu fiquei muito impactado mesmo, tanto pela morte da Missandei, quanto também pela dor que a Daenerys e o Verme Cinzento devem ter sentido naquele momento. Quanto à questão da suposta loucura da Daenerys, eu não acho que é loucura. Mas a gente tem que lembrar também que a Daenerys, ela não é uma santa. Ela tem sim os seus momentos tirânicos. E que a gente viu isso no decorrer das 8 temporadas da série, foi construído. Primeiro, o primeiro momento que a gente percebeu que a Daenerys ela podia ser um pouco impulsiva demais foi na 4ª temporada, quando os mestres de Meereen crucificaram várias crianças e, em retaliação, ela mandou crucificar centenas desses mestres. A mesma quantidade de crianças que foram executadas também foi o mesmo número de mestres que foram crucificados. E esse é o momento que tanto os personagens que estão aconselhando ela quanto o espectador percebe, não, peraí, isso não é justiça. Alguns desses mestres provavelmente não tiveram relação alguma com aquelas outras mortes. Isso é vingança. E também ocorreu outros momentos como isso. Como também quando a Daenerys, depois da morte do Sam Barristan, na 5ª temporada, a Daenerys ela também executou alguns mestres de Meereen novamente, em retaliação, de uma maneira bem aleatória e discutível. Assim como na 7ª temporada, quando ela executou o pai e o irmão do Sam, porque eles se recusaram a se render para ela a dobrar o joelho, a decisão dela de executar, sim, faz todo sentido, é condizente. Por fogo do dragão, aí já é outra história. Então a Daenerys teve esses momentos em que o espectador é levado a questionar até que ponto chega a bondade e o altruísmo dela. Só que eu acho que aqui na reta final a série está fazendo isso de uma maneira muito apressada. Como faltam só 3 episódios para a série acabar,
os roteiristas acabaram forçando um pouco a mão nessa questão da estabilidade da Daenerys e nos aliados questionando se ela ainda pode ser uma boa rainha. Embora eu creio que semana que vem, no próximo episódio, ela vai provavelmente jogar fogo e sangue, que é o lema da casa dela, em cima de Cersei e de Porto Real. E faz todo sentido considerando a maneira, o que acontece com ela no decorrer desse episódio, com a morte da Missandei, com a morte do Jorah, com a perda de uma boa parte do seu exército. Como isso vai ser abordado de uma maneira que não fique problemático, aí vamos ter que esperar os episódios para descobrir a resposta. Bom, fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, assina o canal, dê um feedback positivo. Se você não gostou, mesmo assim, fale o que você acha que eu posso melhorar. Bom, o próximo episódio vai ser dirigido pelo Miguel Saponik. E como é o penúltimo episódio, provavelmente talvez seja o grande clímax da temporada e da série em si. E o season finale provavelmente talvez seja um epílogo. Eu não sei, vamos esperar para ver. Muito obrigado e boa semana a todos.